Maravilha. Então, gente, agora oficialmente, todo mundo bem-vindo. Muito bom estar aqui. Me pediram aqui para intermediar esse grande encontro. É uma honra para mim poder fazer isso, lógico, né? Com o auxílio aqui do Rodrigo, nosso braço direito, esquerdo aqui da ABC, da Associação Brasileira de Constelação, né, em que nós fazemos parte, assim como o Regis, a Selene e tantos outros consteladores que estão aqui com a gente também, e alguns outros associados. E é muito bom estar aqui com o meu querido professor Reginaldo Teixeira Coelho. Foi a primeira pessoa com quem eu tive contato das constelações, onde eu conheci, eu não sabia se constelação era para comer ou passar no cabelo, descobri que não é para nenhuma das duas coisas. E, enfim, foi a primeira pessoa que me constelou, a primeira constelação foi justamente com o Regis. Enfim, e como a gente diz assim, né? Você São já caiu direto professores. numa formação aqui em Macacos, em Belo Horizonte, né? Caiu direto de Exatamente. paraquedas, assim. Nunca tinha ouvido falar em constelação, caí literalmente de paraquedas, né? Mas foi muito bom, foi maravilhoso, agradeço isso demais as amigas que estavam junto comigo. E o Regis, assim como o Regis é o nosso vice-presidente da Associação Brasileira, a Selene faz parte também do grupo da diretoria, e fazem parte do time dos primórdios da constelação, para não dizer dos grandes jurássicos, com todo respeito, afinal de contas, são pessoas que estão aqui há muitos anos, né? Assim como a Miriam Braga, por exemplo, que está aqui com a gente também, tantos outros grandes colegas que estão aqui, né? E hoje a gente vai ouvir a Selene Taumaturgo, que ela é formada em comunicação social, trabalhou durante anos e anos na área de marketing, publicidade, relações públicas, tem mais de 30 anos na área terapêutica como cinesiologia quântica e tem mais de 20 anos com constelação familiar, né, no eixo do Rio de Janeiro, São Paulo, e dá treinamento em todo o Brasil, né? Enfim, e é uma pessoa maravilhosa, deliciosa de ouvir. Né? Porque a pandemia nos reduziu. A pandemia nos colocou numa posição aqui de, como é que fala? Adaptações, né? Estamos nos readaptando em um monte de coisa. E o meu querido Regis também, ele é graduado em psicologia, enfim, vocês já conhecem também, mas é uma pessoa fantástica, ele tem aperfeiçoamento em monitoria em psicomotricidade, monitoria em psicologia transpessoal, ele também está na área de exercício de expressão corporal, teatro, piscina. Enfim, o Regis, para mim, também é uma grande referência, assim como a Selene. E vocês não vieram aqui para me ouvir, vocês vieram aqui para ouvir o Regis e a Selene, então eu vou deixar com eles aqui. Vou passar a bola para os dois e estou por aqui. Carol, acrescenta no currículo deles, receberam um certificado agora. Pós-graduado. Pós-graduados. Fantástico, nossa, não acredito. O último certificado deles. Pós-graduado, que maravilha. Foi muito legal, a formação foi conduzida pela Miriam Braga durante... Pois é, mas vocês receberam o certificado, É verdade, e aí, realmente. Mudou. São especializados. Houve uma troca do comando do quem estava promovendo, saiu da ESSEX, Escola Superior de Ciências da Saúde, e passou para a Unileia. E aí, por dificuldade de encaixar os horários, eu não pude formar junto com a minha primeira turma. Eu formei com a segunda turma e cumpri lá os pré-requisitos, os horários. Foi muito bom e eu fui obrigado a fazer um TCC depois de velho, mas consegui. E parece que saiu bom. Né? Saiu bom, foi razoável. Foi um exercício, foi um bom exercício de colocar as coisas dentro de uma regra, dentro de um tamanho. Então, eu só tenho a agradecer e vamos ver se, no futuro, podemos fazer outras pós-graduação, porque eu acho que vale a pena. Selene, essa coisinha maravilhosa, eu me encontrei com a Selene na formação de cinesiologia aplicada, com a Tereza Lordello, e daí a gente ficou muito amigo pela simpatia e pela coisa, nós fomos
fazendo os seminários, os módulos, né? Que eram muitos, eram uns 13 ou 14 módulos. E aí ficamos. Ela acabou aprofundando muito nisso aí, criou, inclusive, uma derivação, a cinesiologia quântica, né? Que você Eu nomeou. fundei uma escola um pouco É, diferenciada, bem diferenciada. mas os princípios ali do Uhum. Three and One Concept, que é a nossa escola-mãe. A mesma É. coisa nas constelações. Quando eu comecei a dirigir as constelações, a formação aqui há 20 anos atrás, 22 anos atrás, a turma que mais frequentou e deu suporte foi a turma da análise bioenergética, na qual o Richard, que estava trazendo o Bert Hellinger, pertencia, e também a turma da cinesiologia, que quase grande parte foi em peso. A própria Miriam também veio através da cinesiologia, então foi essa turma que veio embasar primeiro os grupos dos consteladores, e aí cada um foi desenvolvendo pela sua parte. Foi muito legal isso. Fomos os pioneiros aqui no Brasil, né? E bom, A gente a única não coisa que eu fala acho mais que nada, né? foi. Porque senão a gente vai falar que nós somos jurássicos. Não, a única coisa que me atrapalha é isso, que eu me olho aqui e falo assim, realmente eu já estou ficando velho, já estou para professor. Exatamente. Mas Mas vamos isso ler faz parte do nosso conhecimento, né? Do cabedal, né? Dos recursos que do nós campo adquirimos ao morto, longo dessa trago isso no meu campo, né? experiência. E Selene, o que nós vamos falar hoje mesmo? Nós vamos falar um pouco sobre esses campos, né? Esses campos de É, consciência. Você vai que nós puxar já um. conhecíamos dentro do campo da cinesiologia, né? Já tínhamos É, essa visão, né? Sistêmica, né? Essa é, visão transgeracional. é. Eu Então, um pouco lá na psicologia transpessoal e também no psicodrama, um pouquinho já esse assunto já estava entrando lá. Mas a prática difundida disso veio a partir da cinesiologia, que tem uma técnica que ajuda a gente a entrar em recessão etária, que não é regressão. Você explica um pouquinho esse pedacinho, como é que a gente faz para entrar a nessa gente usa na o linha do tônus tempo? muscular para entrar no sistema da pessoa. E a gente vai, e foi por isso que eu acabei abrindo a minha escola, porque eu vou até gerações passadas, né? Quarta, quinta, transgeracional mesmo. E a nossa escola da 3-in-1 só ia até a concepção. Então, eu acabei ampliando esse leque, porque o sistema pessoal, esse campo quântico que nós temos, ele abrange todas as dimensões que nós estamos vivenciando, mesmo que inconsciente. Então, ele passa pelo filtro do consciente, vai até o inconsciente, ele vai em todas as memórias, em todos os arquivos, que eu chamo que é o hardware do nosso computador. Então, assim, essa memória existe dentro de um campo, né, que nós não percebemos, mas que com a constelação a gente acabou percebendo quando a gente coloca nesse campo que a gente chama, por exemplo, uma sala ou um prato onde nós colocamos os bonecos, essa memória ela vem à tona, né? O fenômeno acontece. E através do sistema celular, do sistema Da muscular, memória nós, celular, né? da memória celular, nós também acessamos essas imagens. Por exemplo, se você tem um sintoma, você pode perguntar se é genético, você pode perguntar se é de pai ou mãe, e você vai checando até chegar aonde é a geração que começou a desenvolver esse processo, seja lá o que for, depressão, qualquer coisa. Eu tive um E caso lá o na genético. Itália, que eu vou falar até sobre isso, quando foi. Eu trabalhava junto com o Éder, que era também era médico em medicina chinesa, nós trabalhávamos juntos, e a gente trabalhava com cinesiologia. A gente começou a estudar lá na Itália, os primeiros workshops. Aí veio uma amiga minha, chegou lá no consultório, ela estava com um chumaço de cabelo todo caído e com um pano amarrado, assim, ela era toda muito chique e tal. Eu falei, o que que houve aí? O que que houve com você? Você, meu cabelo caiu todo de repente, tem 2 dias caiu todo. Aí você quer fazer um trabalho para a gente ver o que que vai dar? Exatamente como na recessão lá da escola de Three and One, eles eram mais
parcimoniosos de entrar. Eu e a Edinha resolveu entrar de sola. Fomos ver qual a idade de causa. Fomos olhando, 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 atravessou o nascimento, não era nascimento, pós-nascimento, encarnação. Ele pegou e resolveu ir em encarnação. Aí, de que século a que século? Tal. De que século a que século? Foi parar no ano 1200, que é nossa em Roma. Lá em Roma, ela era filha de um pessoal mais ou menos bem, moravam na casa de campo, eram meio nobres. Aí tinha um namorado que era um soldado romano. E o namorado queria levar ela, foi para lá e queria levar ela para a terra dele. E ela não queria, porque ela era filhinha do papai e da mamãe. E aí o namorado, com quem eles começaram a brigar, o namorado, que era um soldado romano, pegou uma pedra e jogou aqui na cabeça dela. E depois ela morreu, entendeu? Trouxe nessa coisa, aí nós fomos voltando para ela e temos que associar com isso. A associação é que o atual namorado dela era esse soldado, e ele tinha tido uma briga com ela, e a briga muito forte. Depois dessa briga, ele não bateu nela, não fez nada, não, mas fez um movimento, entendeu? E aí caiu esse cabelo no lugar lá. E aí a gente recompôs a história, a gente pegou, fez uma recomposição, e ela tendo um diálogo com ele e abrindo esse pedaço aí, né? Então, eu fiquei meio impressionado. Nós falamos assim, nossa senhora, a gente fica mexendo com bruxaria moderna, a gente foi parar lá na época, no ano 1200, quase 1000 anos atrás, entendeu? Então, eu fiquei Mas é o impressionado que com a acontece potência. nesses campos quânticos, né? Tempo não existe, né? Então, todos os tempos são agora, né? São vários aspectos da nossa personalidade que estão atuando agora. Como é que você vai fazer para harmonizar isso? Só colocando no campo ou então perguntando para o sistema muscular. Né? E aí você pode acessar ou não essas memórias, porque o corpo também ele determina se você pode ver ou se você não pode ver. Sobre o sistema muscular, como é que você vai perguntar isso para o sistema muscular? O que é basicamente a cinesiologia? Assim, se você puder mostrar, assim, fazer uma cena para a gente aí. O que é? Você fez assim? A cinesiologia, você testa aqui no braço, no sistema sim ou não, porque o cérebro ele só responde assim. Então, é positivo ou negativo. E, através desse sistema, eu sou Selene, meu braço está firme. Eu sou Joana, meu braço cai. Selene, Joana. Selene, Joana. Geralmente Joana, você ele vai não fazer isso com um reconhece. terapeuta. É o terapeuta que vai fazer isso em você, logicamente. O terapeuta é que faz isso na pessoa. Ou eu faço numa transferência, que eu atendo online também. Então, por online, a gente sempre usou para atender pessoas acamadas, criança, né, que não para quieto. Você pode usar um substituto, você pode usar o tônus de alguém para atender o outro, dando a permissão. Você tendo a permissão da pessoa, você acessa. E você acessa tudo, é impressionante. Todas as sensações, todas as situações, as idades onde houveram os traumas, os acontecimentos. O corpo ele é fantástico, ele é onisciente. É uma consciência inata, né? Que tem a imagem do todo, na realidade. Ok. Deixa eu falar um pouquinho, eu vou mostrar algumas imagens para vocês sobre os campos morfogênicos, ou morfogenéticos. Deixa eu colocar aqui. Então, share screen. Não é esse aqui. É porque, além da herança genética, é uma transmissão de informações através de campo, né? De ressonâncias quânticas e de consciência. Existe uma espécie de memória coletiva da espécie que a gente pertence, que passa esse recado, né? Que passa essas imagens, né? E essas memórias são enriquecidas pelas gerações, né? Então, só vou falar uma primeira imagem aqui, que é esse aqui, só para vocês falam do inconsciente aqui. Tem essa pequena imagem, que está até escrito em italiano, mas é só para vocês terem uma ideia. Já está mostrando aí na tela? Não. Ainda não, Regis.
O que eu preciso? Você tem que compartilhar. Compartilhar. Então, espera aí, eu não... Eu vou voltar aqui. Share screen. Ixi, aqui. Share. Ixi, perdi aqui. Agora está compartilhando sua tela. Se você for para a imagem, ela vai aparecer. Não, espera aí. Cancelar. Leave the meeting, ending, não é isso. Tá, veio uma outra coisa aqui que não tem nada a ver. Join the meeting. Minimize essa janela, minimize essa janela. Isso, Tá. Essa outra do fundo? isso, minimiza. Você pode... E agora, como é que eu volto aqui a minha? Bato nela aqui? Lá embaixo tem o ícone do programa. Zoom. Isso. Aí. Não estou achando ele. É esse aqui, né? Isso. Pronto. Essa janela, não, na outra janela. Isso aí. E aí? Não apareceu, né? Volte lá. Isso. Volte lá. Essa aqui? Não, volte lá embaixo, no Zoom. Está lá no Zoom, ó, o ícone do Zoom. Aí, esse aí. Agora, vá no que você quer mostrar. O que é que você quer mostrar aí? Eu quero mostrar no PowerPoint? PowerPoint. Então, está lá o ícone do PowerPoint. Clique lá no PowerPoint. Não, no PowerPoint, na área de trabalho. Não, tudo bem, espera aqui, ó. Aí. Já estava lá. Então, abriu mais... Isso aí. Abriu a janela? Já abriu. Estão vendo? Aqui o os Sim, livros. estamos vendo. É o Os slide livros. 3, né? Slide 3. Que você tá mostrando. Slide 2, esse aqui, ó. Níveis de consciência. Então, vocês estão vendo esse slide? Sim, está ótimo. Então, aqui, ó, o que acontece? Na cartografia da consciência, que é um pedacinho da cartografia que tem vários níveis. Nós temos o nosso corpo, e o nosso corpo está envolvido, ele é comandado pelo nosso inconsciente pessoal, que é o inconsciente que a gente desenvolveu desde a concepção, o nascimento, a primeira infância, até os dias de hoje. Então, esse é o inconsciente que a psicanálise estudou, que toda a psicologia foi feita em cima disso. Quando, lá em 1890, 98, mais ou menos, Freud colocou no post lá em Londres, falando o seguinte, que a maioria dos nossos atos eram movidos por forças do inconsciente. Todo mundo assustou com aquilo, ninguém conseguia entender o que era aquilo. Forças inconscientes, todo mundo pensava que era dono de si. E Freud vai mostrar que não, que a imagem que nós temos de nós mesmos é uma imagem, inclusive, inconsciente, que é o nosso ego, né? Deixa eu voltar aqui. É inconsciente, e que ela comanda os nossos atos. Se houve trauma, situações que interferiram na montagem dessa imagem dentro do nosso ser, isso vai ficar presente em quase todas as coisas que nós estamos fazendo e nas nossas ações. O século XX foi todo o século de destrinchar o inconsciente. Foram várias escolas, vários pensadores, várias escolas de pensamento, de como o que move a nossa vida, entendeu? Que são aspectos que a gente não percebe, e nós estamos entrando dentro disso cada vez mais. Além desse inconsciente pessoal, nós temos um inconsciente coletivo, que é uma coisa difícil de a gente entender. Junto com a nossa família, nós temos um destino comum, que é esse verde aqui, ó. É o inconsciente coletivo familiar, que é o depósito de todas as memórias, para bem ou para ruim, do que foi vivido pelos nossos ancestrais, e que movem a gente, que vão moldar o nosso destino. Então, o nosso destino é moldado por esse inconsciente
coletivo familiar. Eles, a partir dos anos 60, eles começaram a estudar muito a força desse inconsciente. E Bert Helling foi um dos que contribuiu com isso. Mas foram vários. Começou isso na Califórnia, nos anos 70, 60, 70, ali em Palo Alto, começaram a criar o conceito sistêmico de terapia, né, onde todos pertencem, não existe ninguém, nada que pode ser excluído, e viram vários efeitos, várias leis que regem esse inconsciente. E quando essas leis não são assumidas, vão produzir o quê? Repetições, tragédias e destinos que se repetem no nosso, sem as pessoas nem às vezes nem saberem que teve aquilo. O método das constelações é um método que o Hellinger desenvolveu para destrinchar isso, usando uma forma psicodramática que as pessoas vão, os protagonistas vão captar a história da pessoa e vão ali desfilar na frente ali do grupo a situação dela, e a gente vai poder interferir, transformar e criar determinados fechamentos naquela experiência. Além desse inconsciente coletivo familiar, que é o que está mais próximo da gente, nós temos o inconsciente coletivo racial, inconsciente da cultura, onde vivem os mitos, os deuses, as divindades, todas as forças que modelaram a nossa cultura, a cultura ocidental, a cultura oriental, estão ali. Essas são as forças maiores, elas que agem mais fortemente do que o familiar e do que o inconsciente pessoal. Então, nós estamos dentro desse padrão. Aí chegou houve uma grande... vamos colocar aqui sobre vou ampliar essa imagem. O Rupert Sheldrake, né, que foi um prêmio Nobel da biologia, biólogo, ele começou estava muito interessado primeiro no estudo da interface entre a física quântica e a biologia, fazer algumas interfaces. A física quântica já tinha mostrado tantas partes dos nossos átomos que compõem o nosso ser, que compõem a matéria, são hiperinvisíveis, são partículas subatômicas e partículas que têm comportamento que vão além da nossa percepção, além da nossa concepção. Tipo, lá em 1922, quando Heisenberg estava examinando as partículas subatômicas em microscópios eletrônicos, enquanto ele filmava aquilo existia, ele podia até registrar. Quando não tinha ninguém observando, essas partículas desapareciam, elas estavam como onda. Então, ao mesmo tempo, uma partícula podia ser uma onda. Isso foi a lei da imponderabilidade, né? Que uma partícula que compõe o nosso átomo pode ser transformada em onda, pode ser partícula e onda ao mesmo tempo. Isso aí mudou a concepção completamente do que a gente chama de realidade. E que precisa sempre do observador. O observador vai interferir profundamente naquilo que é observado. Então, não existe nada que seja imparcial, nem nas pesquisas. Até o observador da pesquisa vai atuar ali naquilo que está sendo observado. Então, esse caminho aí começou a se destrinchar, inclusive depois, nos anos 40, 45, começou as raízes daquilo ali que o Norbert, que começou a desenvolver a ideia sistêmica do computador, né? e a teoria geral dos sistemas, né? De von Bertalanffy, veio mudar a concepção disso. E Sheldrake ficou nisso aí. Ele ficou muito impressionado, todo o trabalho dele teve uma mudança total, quando ele foi estudar alguns comportamentos de macacos lá na Indonésia. Ele foi com a equipe estudar lá numa ilha. Ok, ficaram estudando, observando. De repente, nessa ilha começou a faltar água e teve uma seca. Eles não interferiram. Aí observaram que os macacos aprenderam a tomar água do coco. Entendendo? Começaram a usar o coco como refeição e tomavam água do coco. Ok, registraram isso tudo, viram que na crise eles descobriram uma maneira de sobreviver. O que aconteceu? Quando eles chegaram lá em Jakarta, ficaram num hotel junto com outros pesquisadores de outro grupo, eram os franceses,
que estavam estudando os mesmos macacos. E eles contaram para o Sheldrake. É engraçado, de repente, os macacos da nossa tribo lá nessa ilha começaram a tomar água de coco e não tinha falta de nada. Então, essa aprendizagem, tomar água do coco, foi transmitida na espécie inteira. Ela foi adquirida, levada para esse inconsciente de sobrevivência e foi transmitida para outros da espécie a longa distância. Eles ficaram impressionados com isso e começaram a levar isso para laboratório e desenvolveram um monte de pesquisa em cima disso, né? Como que se uma determinada espécie tem uma aprendizagem, essa aprendizagem é transmitida aos outros dessa espécie de uma maneira invisível, entendendo? Que não é uma maneira de aprendizagem que a gente conhece. Ele chamou esse campo de campo morfogenético. Eu vou falar aqui um pouquinho do campo morfogenético. Então, grande episódio que toma conexão e influência da atividade mental. O biólogo Sheldrake, em uma série de livros, artigos, fez experimentos surpreendentes e postula a existência de algum tipo de campo físico de interconexão entre os seres vivos, das algas aos seres humanos, interagentes através de um veículo imaterial que ele chamou de campo mórfico. Isso é o campo mórfico. Então, o que é? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Como é que faço para tirar? Não. Botar isso lá em cima. Botar isso lá em cima. Não, eu quero tirar esses quadrinhos que estão do meu lado aqui, ó. Mudar o tipo de. Onde estão as nossas caras, eles estão tapando o slide. Tá. Como é que faz? Regis, posso te pedir só um negocinho? O Rodrigo, ele... Deixa eu aparecer aqui de novo. Pronto. Só uma coisinha. O Rodrigo, ele precisa passar para você você como co-host. Então, você pode... você tem como clicar... Deixa eu ver. Rodrigo, você dá uma ajudinha, por favor, aqui para ele te enviar o host de volta, para você colocar ele como... Isso, aí, Regis, eu preciso só que você localize meu rosto aí. Não estou localizando. Porque as caras estão todas embaixo. Estão todas aqui do ladinho, assim. Não consigo. Deixa eu puxar aqui. Espera aí que a gente já te ajuda a fazer isso daí. Já vi você. Ótimo. Localizei. Aí a gente consegue liberar que Como é que você vai liberar? Você coloca o mouse lá e vê se aparece uma tecla chamada mais. Aonde? Mouse aonde? No mute? No meu rosto aí. Aí vai colocar, vai aparecer mais. Ativar mudo e mais. Não, aqui. Mais. Mudo. Aperta no mudo? Não, no mute não. Vê se tem alguma opção de host aí. Stop video, chat, pin, Spotlight, replay Spotlight, make host. Isso, essa mesmo. Essa aqui? Isso. Do you want to change the host do ABC Sistema? Sim, né? Isso. Ok. Obrigado. Tá bom. Aí tá feito? Sim, obrigado. Tá bom. Então vem cá. Agora eu perdi onde eu estava aqui. Deixa eu ver. Então, o campo mórfico também é chamado de Esse campo morfogenético é chamado de campo mórfico. É um assunto amplo e muito interessante. O caminho mais fácil para compreendê-lo começa pelo significado original da palavra morfo, que vem de morfo, é um termo grego que quer dizer forma, e genético é oriundo da palavra gênese, que significa origem, determinando padrões ou formas de comportamento e pensamento. Sendo assim, é possível entender campos morfogenéticos como campos ou sistemas que organizam seres na natureza. Nós somos organizados por esse campo, esse tipo de inteligência que organiza isso. É um padrão coletivo ou uma estrutura de origem observada em organismos vivos, mas também em cristais, moléculas, instintos. Isso significa que cada um desses itens são envolvidos por um campo morfogenético e tendem a repetir padrões coletivos.
Além da herança genética, outros dados são passados por meio do tempo e espaço. O campo morfogenético não é algo físico, mas influencia a matéria para tramitar hábitos e informações para os participantes de um determinado grupo, como uma família, um grupo de animais, o local, etc. Então, essa foi a ideia. Deixa eu ver mais aqui. O que a gente vê, os clientes das constelações familiares se impressionam com alguns conceitos, por exemplo, os campos morfos, e também com o processo que se desenvolve em um atendimento. Isso acontece porque o cliente traz seu tema e, com pouquíssimas ou mesmo nenhuma palavra, o terapeuta constelador coloca a questão do cliente no campo e passa a olhar o desenredar da dinâmica que traz a dificuldade dele. O cliente, por sua vez, se vê conectado com a verdade de sua história que agora se passa na sua frente, onde pessoas que fazem parte do grupo terapêutico, mas que não se conhecem ou sabem algo da história de vida, assumem papéis que trazem informações desse campo morfogenético. Então, em algumas técnicas de constelação, isso se vê, que a gente faz a constelação livre, né? Deixa os protagonistas lá e o cliente dali. Aí os protagonistas começam a mover segundo um movimento que não foi determinado pelo cliente. E vão mostrar uma dinâmica, às vezes, desconhecida. Tem alguém com o microfone aberto? E aí, essas cenas vão trazer informações e depois a gente checa com o cliente o que se passou. Ok. Voltando aqui, a física quântica, a teoria que descreve o comportamento da matéria na escala do muito pequeno, ou seja, é a física dos componentes da matéria, átomos, moléculas e núcleos, que, por sua vez, são compostos pelas partículas elementares. A última partícula que foi descoberta, a mais importante, que vem corroborar com essa ideia, foi os bósons de Gold, lá no acelerador atômico de Cher, na Suíça. Eles estavam estudando a molécula acelerada e tentando reproduzir o Big Bang, a explosão do início do universo. E eles viram que uma subpartícula que apareceu lá foi essa partícula que continha memória de tudo. É uma partícula que tem memória de tudo. Partícula de uma substância que foi acelerada. Então, tudo tem memória de tudo. A memória não está só nos nossos componentes neurológicos, não. Esse copo aqui, esse aqui tem a memória de tudo que se passou com ele, quando ele foi feito, os materiais que foram usados. Então, isso aí surpreendeu, mudou a concepção. Esse conceito ganhou o prêmio Nobel pela toda a equipe do acelerador atômico, que agora nós estamos vendo que essa memória é uma explicação mais aprofundada Existe um lugar onde essa memória existe, espécie de um chip invisível, que é as subpartículas do bósons de Gold, bóson é um tipo de subpartícula igual ao quartz e outras mais, que compõem as moléculas e as partículas subatômicas, são menores que o átomo. Então, a ideia de campo sempre começou com dos campos eletromagnéticos. Aqui é um norte e sul, aqui é um ímã. No ímã, né, você põe as duas polaridades aqui, se jogar as limalhas de ferro, tudo se organiza em torno desses polos, e isso aqui foi a ideia de Laplace, dos primeiros lá da física do século XIX, mostrando a formação de um campo eletromagnético, entendendo? Então, o campo é a mesma coisa. Quando nós somos, cada pessoa é um campo, tem uma polaridade energética. Ou um homem tem uma polaridade mais masculina, positiva, e a mulher, a polaridade feminina, chamada negativa. Não porque é negativa. Então, quando um homem e uma mulher, os dois seres humanos estão perto um do outro, cria-se um campo. Esse campo de atração, onde rolam uma série de informações que são invisíveis aos nossos olhos, mas elas são plausíveis de você perceber através de técnicas. Por exemplo, a constelação é uma técnica de você desvendar esse tipo. Às vezes, através de desenhos, através de exercícios, você pode ler um pouco o que se passa nesse campo que existe entre duas pessoas, ou entre mais pessoas. Então, Sheldrake trouxe esse conceito para o campo mórfico, né? Que vai
nos balizar. Nosso planeta todo nós estamos no planeta e nós temos o planeta na gente, entendeu? Essa é a ideia sistêmica mais geral, né? Nós somos uma reprodução o planeta também é uma reprodução nossa no macrosistema. E esses campos é que dão forma para os elementos que vivem no planeta, dão forma e dão direção, né? As nuvens, a chuva, tudo isso são direcionados por esse tipo de inteligência natural da natureza. Não é tudo ao Deus dará, vai ter chuva por causa disso, não. É tudo organizado por esses campos de consciências invisíveis. Aqui nós temos esses campos reproduzidos aqui, ó, os campos ligados às nuvens, né? Que se formam no céu e elas vão, às vezes elas não dão até forma das coisas que estão acontecendo ali naquela comunidade ou aonde ela está passando, tomam formas de monstros, de gigantes, de formas que nós podemos ler elas de vários tipos. Os animais todos, cada espécie animal tem o seu campo de espécie, que vão padronizar mais ou menos determinado. Aqui uma série de lobos, o Sheldrake estudou muito o comportamento do mundo dos lobos e viu as aprendizagens que um lobo tem, é transmitida para toda a alcateia que vem no futuro. Então, ele observou muito, ele era biólogo e observava muito isso. A mesma coisa. Se os nossos ancestrais desenvolveram algumas coisas, isso vai ser passado para nós através desse campo. Também, se eles fizeram algumas desordens, como as desordens que acontecem nas constelações, né? Desordens como a negação, como é que fala isso? A exclusão, a desordem na ordem do tempo, essas desordens elas vão refletir nas gerações que vêm depois, entendendo? Deles. Elas ficam no campo e vão se ressonando. Então, essa que é uma situação que a gente tem que olhar para dentro, né? Que é isso aqui, ó. Espera aí. A ressonância mórfica tende a reforçar qualquer padrão repetitivo, seja ele bom ou mau. Por isso, cada um de nós é mais responsável do que imagina, pois nossas ações podem influenciar os outros e serem repetidas. Isso sem Sheldrake está. Agora, ele, inclusive, fez vários cursos de constelação, teve com Hering, ele aprofundou nisso, mas essa fala aqui é dele antes de observar essas coisas no campo da constelação, que aí depois ele foi um dos que assinou embaixo sobre que aquilo funciona através desses campos mortos. Então, muita coisa que veio lá atrapalhada, crimes, confusões, desordens que vêm dos nossos ancestrais tendem a se repetir. Então, é uma responsabilidade muito grande nossa de limparmos isso através dos métodos de limpeza, das terapias, das constelações, do psicodrama, da cinesiologia, que ajuda a gente a limpar assim, muito pontualmente cada coisa, para a gente melhorar isso. Esse campo, quando você monta a forma que está na sua cabeça, da sua família, essa forma já traz o conteúdo daquela vivência. Isso é que é impressionante. As pessoas, quando colocam lá pai ali, a mãe aqui, o avô ali, os irmãos de uma determinada forma, elas estão montando a forma que esse campo tinha ali no passado. E quem está ali representando começa a sentir e a perceber isso, e vão manifestar isso através de movimentos, de falas ou de situações, que esse que é o grande foco do método das constelações, que é um método de investigação deste campo. Também, quando você está numa sessão individual com um sujeito, muita coisa passa. É impressionante. Às vezes eu estou numa sessão individual de terapia com uma pessoa, me vêm determinadas coisas. Hoje, por exemplo, eu estava atendendo uma pessoa, ela estava falando do marido dela, da família do marido dela, e me veio a palavra Guaratinguetá.
Ele olhou para mim e falou assim, como é que você sabe? Eu falei assim, eu não sei, veio essa palavra na minha cabeça. A família do marido dela era toda de Guaratinguetá. Veio antes dela me falar. Eu até levei um susto, mas veio essa palavra, Guaratinguetá, na minha cabeça. Eu falei ela em voz alta. Porque aquilo estava no campo. O povo era de Guaratinguetá, e ali em Guaratinguetá devia ter alguma história que eu não entrei muito. Nós estávamos começando a entrar, pedir informação, mas as informações já estavam chegando antes de eu começar a investigar. Então é isso aí. Agora, como é que eu saio daqui? Share screen. Eu vou. Interrompa. Você pode interromper o compartilhamento de tela ou você aperta ESC aí para facilitar também. ESC. Agora como não? Agora como é que pause share? Pause share? Isso. Ele só parou. Stop share. Aqui, ó. Stop share. Pronto, voltou. Pronto. Ok, falei, feito uma matraca. Vê se vocês querem perguntar alguma coisa. Foi bem aí, Selene? Deu para pegar aí os campos aí do Sheldrake? Fez sentido tudo com as nossas discussões, né? O mundo ao nosso redor está densamente preenchido com essa energia cósmica, né? E ela existe em todos os lados, em todos os tempos. E essa informação, ela vem e ela afeta tudo que nós fazemos, porque são vibrações energéticas que circulam entre as pessoas. E naquela linha que você mostrou, que tem a parte de linhas, como se fossem linhas do Equador, digamos assim, linhas de força elas da se Terra. cruzam com outros campos de outras pessoas. E é nesse momento de cruzamento é que as informações ou as ressonâncias são feitas, elas são expandidas, ou elas vêm à tona. Coisas que de outras vidas ou de transgeracionais, elas perpetuam através dos descendentes, através dessa fusão, digamos assim. É uma fusão de consciências emocionais, espirituais. Essas conexões são as coisas mais importantes para nós nessa vida. Porque, então, compreender essas vibrações, essas emergências, essas coisas que acontecem entre pessoas, né? Por exemplo, você captou o que ela falou, e o cérebro ele tem uma conexão muito incrível com várias dimensões e de várias formas diferentes. Essa é que é a verdade. Da mesma forma que você capta pela telepatia, você cala pela visão, existe uma coisa flash, que aconteceu... Né? Pelo flash, como é? Telecinesia, que transporte, teletransporte. Exatamente. E você vai até o local do espaço-tempo onde aconteceu a situação, que pode ser qualquer tempo. Porque dentro desse espaço de consciência quântica, qualquer tempo é agora. Então, não existe, fora dessa 3D que nós vivemos, dessa dimensão, não existe tempo. Então, você pode usufruir de todas essas informações, porque elas são cósmicas, né? E como que nós vamos dominar isso? Através da conscientização, através da vivência, dos métodos, das práticas, da dos métodos, né? E aí a gente pode viver o máximo potencial aquilo que nós viemos reciclar ou ressignificar nessa encarnação, né? Eu lembro que nos anos 70 e 80, os russos estavam muito no Instituto Pavlov de Moscou, ainda na época da Guerra Fria, que eles conseguiram filmar determinados lugares que acontecia crimes, e eles conseguiam filmar, que ele ficava registrado na televisão, entendeu? Aí é o conceito que os tibetanos e os indianos têm de akasha, que esse akasha, essa frequência, onde fica registrado tudo. Um fato histórico, uma guerra, fica toda registrada ali, você pode entrar numa caixa e reler ele de uma outra forma.
né? E nós fazemos isso inconscientemente toda noite, quando a gente dorme, né? Porque nós temos o a caixa, né? que é uma parte mais sutil do corpo físico, que ela sai e ela transcende todos esses espaços quânticos que existem. Quando você faz uma projeção astral, por exemplo, até numas lives que eu fiz, eu contei alguns casos assim, então lá no YouTube, todas elas, inclusive eu falo dos campos mórficos também, e eu conto uma história, eu tinha uma casa em Visconde de Mauá, que eu saí do corpo e vi uma história que estava na aura do lugar, nessa vibração do lugar ainda, nessa ressonância que tinha acontecido há uma semana antes. E eu vivenciei momentos antes de um crime acontecer. Foi muito surreal aquilo, eu fui parar no hospital psiquiátrico. Não, eu fiquei com medo. Aí eu fui parar no Instituto Internacional de Projeciologia, isso nos anos 90, imagina. E fui fazer o curso com o Valdo Vieira, né? Que foi maravilhoso. Então, esses campos, a gente precisa ter esse nível de consciência mais amplo que o Bert fala, né? Dos 3 níveis de consciência, e esse nível mais aberto te deixa expressivamente conectado com o todo. E aí você não tem essa fragmentação de que isso é bom, aquilo é ruim, ou esse grupo é o melhor do que aquele, né? Você entende aonde você está inserido realmente. E como, por exemplo, muitas vezes, o universo. Dentro do campo das constelações, quantas vezes eu constelando, ou outras pessoas, como Schneider, outras coisas, pessoas que estavam representando uma avó, e a pessoa ficou toda paralisada, aí perguntou, por que será? O que aconteceu? A avó ficou paralítica, eles não tinham contado isso. A pessoa ficou toda paralisada, assim, ela pegou toda o que estava acontecendo com a avó, o que aconteceu com a avó lá, e pegou no corpo dela. E aí trouxe uma série de informações, mas, na realidade, ela ficou paralítica. Então, muita coisa que aconteceu no escondido, do não dito, né, vem à tona de uma forma parecendo... No começo, as pessoas achavam que era até uma sessão espírita, né? A primeira vez que eu vi a constelação, estava na Alemanha, eu pensei que era uma sessão espírita de alemão. Eu não sabia como é que é. Depois que eu fui começar a entender, que eles conseguiram me explicar, porque o alemão é muito difícil, eu não conseguia, estava entendendo o que estava acontecendo. Vocês estavam representando, vocês estavam, de onde estavam tirando aquilo. Aí, depois, com as explicações e com os livros que o Hélio também começou a escrever, o livro naquela época, não tinha nada escrito ainda sobre esse assunto. Foi escrevendo aí que a gente foi entendendo o que se passava realmente no processo da constelação. E hoje já temos toda uma organização desse saber de uma forma mais organizada para a gente transmitir e para a gente ensinar. Né? E existe uma coisa que eu acho muito interessante, que é aquela frequência vibracional, que, por exemplo, às vezes o representante ele entra num lugar e ele sente muito mais fortemente as vibrações, porque ele tem, dentro do campo dele, uma ressonância com aquela história. Com alguma história que é parecida com ela. Exatamente. Então, às vezes, ele até nem sabe se aquilo é dele mesmo ou se é do outro. Mas é por conta disso, porque esse campo está tão preenchido que todas as ressonâncias se atraem, né? Para que você possa ter uma oportunidade de ter essa tomada de consciência, né? De sentir na pele algo que você precisa ver. Eu acho muito bonito isso na constelação, porque, na realidade, quando você está trabalhando, você está se trabalhando, o outro está se trabalhando, todos estão se trabalhando em algum nível de consciência, mesmo que ele não saiba. Então, esses espaços quânticos, eles são atingidos em ressonância em alguma dimensão sua, né? Porque você tem várias personalidades, a física quântica já provou isso, que você pode estar em várias partes ao mesmo tempo. Então, você pode ter memórias de algum espaço-tempo vivido antes de Cristo, e você já está lá na frente, em 2020, 2030, fazendo o seu, depende da idade, né, claro? Fazendo já o seu finalmente, o seu desfecho.
E essas partículas suas, elas são em pixel cristalizadas no aqui e agora, né? Naquilo que você se manifesta, naquilo que você expressa. E esse movimento de você burilar, de você começar a entender esses aspectos dentro de você mesmo, é que faz você crescer numa dimensão de sabedoria, espiritual, de a dimensão consciência espiritual do entendimento espiritual, maior. claro. Eu até, Transcender eu essa até coisa da aconselho, matéria. eu até aconselho a todos que estão vendo isso aqui, foi uma série do Netflix. Quem não viu, faça favor de ver, que vai contar um pouco disso aqui, tudo que nós estamos falando, que é o Outlander, que é uma história que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial, e a pessoa foi parar lá nos Highlanders da Escócia, há 300 anos atrás. E ali que ela foi entender o que estava acontecendo com ela, até do casamento dela que ela tinha tido com um cara aqui desse século. Então, é muito interessante. Outlander, né? É muito interessante. Outlander. Sério. É uma história que é bem espírita por um ponto de vista e bem quântica por um ponto de vista, entendeu? E algum tempo atrás nós tivemos também Em Algum Lugar do Passado, não sei se você lembra desse filme, ficou famosésimo, né? Ficou em algum Ele lugar do sai passado. do corpo e ele entra em outro nível de consciência, num padrão vibracional diferenciado, né? Que é o princípio da projeciologia, né? Foi muito bonito aquele filme e mostra isso também. Essas coisas todas estão vindo muito rapidamente dentro da ciência, fora da ciência, mas a ciência está tentando, aos poucos, abarcar isso de uma certa forma para poder descrever isso. A nossa tentativa, inclusive, até junto ali com a Miriam, foi uma tentativa de a gente levar o sistema e o método das constelações para a universidade, para ser estudado, para ser revisto, para ser usado. E houve resistências, mas a gente conseguiu fazer, depois de 10 anos de batalha, nós conseguimos fazer que acontecesse na universidade uma pós-graduação trazendo todos esses saberes. E está aí já. Quem fez, fez. Quem não fez, espere o próximo, entendeu? Mas, então, foi um pouco nesse sentido que a gente fez esse esforço para que esse saber e essas práticas venham e possam ser discutidas e levadas para o uso delas. Se faz bem, as pessoas se sentiram bem com isso, melhoraram a situação, pararam de repetir os programas lá dos ancestrais, doenças e tudo. Então, foi muito importante isso que a gente viu com esses terapeutas alemães lá no começo e com as terapias que foram feitas aí nas formações e nas pós-graduações. É impressionante o que foi vivido aí. É uma escola de vida. Graças a Deus, Miriam, que você tem um registro disso tudo. Eu também tenho muito registro das próprias formações nossas, onde essas verdades elas foram experienciadas pelo grupo e comentadas pelos terapeutas e esses grupos tinham médicos, tinham de tudo enquanto a gente, né? Que também não são donos de saber nenhum, mas comentados com pessoas que têm já um nível de investigação bom e vendo que a tendência, principalmente das áreas de cura, né? Das áreas terapêuticas, elas vão vir nessa direção, do uso consciente, no uso direcionado dos campos morfogenéticos, depois até atuar neles, entendeu? De uma forma... Por exemplo, a coisa mais morfogenética que está acontecendo agora é a Covid, que se espalhou pelo mundo inteiro e tem reações no mundo inteiro. Eu acho que talvez até dentro disso aqui possamos achar uma cura menos agressiva do que vacina, né, para esse trabalho, né? A gente conseguir interferir. Lógico que a própria Covid é uma resultante de um destino que a humanidade estava tendo, na sua maneira de fazer as trocas, de maneira de não respeitar os princípios sistêmicos que nós estamos envolvidos, das igualdades entre os povos, das igualdades entre as pessoas,
das raças e parar com essa só. Nós já estamos num século muito avançado, essas coisas não podem mais estar flutuando aqui no nosso campo dessa forma, entendeu? Então, a minha batalha é nessa direção, acho que a sua também, a nossa, de que esses processos e esses métodos possam ser utilizados a serviço da humanidade. Dessa forma. As terapias, em geral, elas são feitas para isso, né? Mas eu acho que a cinesiologia e a constelação familiar, elas são muito irmãs, são muito parecidas no processo rápido de conscientização. Porque você não tem mais tempo para perder 10 anos numa análise, embora seja importante você ir para uma análise. Mas até você descobrir, a cinesiologia, em 1 hora, ela corta 5 anos de análise. Ajuda você no processo terapêutico. Fazer os ganchos, as ligações. É incrível, né? A própria constelação te mostra, em poucos momentos, as ressonâncias do campo familiar, das repetições, e mostra a você as saídas, as soluções, as possíveis soluções dentro desse campo. Porque ninguém lá atrás quer que você morra, ninguém lá atrás quer que você sofra, né? Isso não existe. Existe um campo, é só uma tomada de consciência. Agora, se você aceita, porque se você está preso a isso, é porque você tem uma forma de pensar ou de agir que está linkado a esse processo, que você precisa transformar no seu dia a dia. Senão você volta para trás. É um processo de retorno, né? Então, você tem que caminhar e tem que solucionar para livrar aquele campo que ficou atado, que ficou amarrado em algum espaço, né? Dentro por do não ter campo essa consciência aquele padrão aberta. que ficou cristalizado, aquele padrão de comportamento, aquele padrão de valores que ficou cristalizado e leva as pessoas a repetir aquilo de uma forma inconsciente. Isso, tanto a cinesiologia quanto as constelações, elas me fizeram aprofundar cada vez mais na psicossomática, e eu estou cada vez mais aprofundado. Lógico, eu já venho de uma escola de psicossomática, que é o Instituto da Leitura Corporal aqui em Belo Horizonte, que recebe as instruções todas da quinta dimensão. Falar assim, todo mundo fala assim, é um negócio espírita, não sei o quê. Não, é um negócio que todo esse conhecimento desses sábios, dos grandes médicos, lá das Asclépias gregas, dos essênios, que foram os primeiros médicos do mundo e tal, estão guardados em memória no nosso campo mórfico, entendeu? E a Nereida e a equipe lá do Instituto começaram a abrir esse campo e a gente entender a importância de cada doença. Cada processo somático traz que aprendizagem? Por que a gente somatizou? Para que serviu? Somatizar, fazer uma doença, não é um pecado, não é uma falta, não. É a maneira que o sistema teve para você observar aquilo que você não estava vendo. Às vezes, com a doença, você enxerga. Então, agora que nós estamos tendo uma doença coletiva, é impressionante como que muita gente começou a perceber isso de uma forma mais evidente, entendeu? Tem dia que eu ficava aqui em casa, tem dia que eu fico aqui paralisado, porque eu fico captando todas essas a tristeza, o luto, a dor, a confusão mental das pessoas nesse período de pandemia muito mais forte, entendeu? Parece que as antenas ficaram todas ligadas. E alguém vai ter que escrever isso um dia. Talvez eu vá escrever sobre isso daqui a um tempo, quando eu sair um pouco disso, que ainda eu fico tomado por coisas assim o tempo todo. Mas isso são os campos de energia, né? As energias vibram em diferentes frequências, né? Exatamente. Dependendo do tipo de energia que você está, você entra na frequência desse campo do medo, né? do pânico, dessas situações que estão permeando a sua volta. E aí você deixa que o inconsciente coletivo te tome, né? Essas energias baixas, porque é um compartilhar, é como se você mergulhasse no mar e saísse. Agora, se você mantém o seu alinhamento, o seu campo focado naquilo que é essencial para você aqui nesse momento,
É claro que eu não estou dizendo que ninguém vai sentir. Eu mesmo perdi um amigo querido no sábado, que foi muito doloroso, porque a gente sofre, nós somos humanos, Lógico. né? Nossa, eu não dou Nós não conta ainda não. podemos perder o foco daquilo que nós viemos. Porque É, morrer, todos nós vamos morrer. Isso é claro, né? Se é de Covid, se é de câncer, se é disso, se é daquilo, se é de um acidente, não importa. Essa é a nossa final. O que você não pode é perder o foco da sua encarnação, lógico, daquilo exatamente. que você veio E o que vou transformar levar para dentro de você. alguma outro estágio, é isso mesmo. E ajudar aqueles que estão à sua volta, na medida em que você vai elevando o seu campo vibracional, o seu campo quântico, né? Digamos assim. É como aquela gota d'água que permeia, que toca a margem, Tem vezes que que eu toca a consigo fazer isso, tem planta. hora que eu fico, é como se fosse uma gosma que tivesse pegado. Assim, eu só Não consigo deitar pode. e ficar, Isso é e uma... Não dá. ficar afundado naquilo. E não tem muito jeito. Ah, porque eu sou psicólogo, tem pessoas até que me cobram. Você não devia estar assim? Não, eu estou sentindo assim. Quer dizer, os meus sensores estão sentindo o que o mundo está sentindo. Eu não sou psicólogo fora do mundo e nem estou dentro de uma bolha de cristal que nada me pega. Tudo me pega profundamente. E por me pegar profundamente, eu posso entender profundamente as pessoas. Nesse contexto dessa ressonância, de ter ressonância com isso, entendeu? Não é fácil mesmo, não. Então, Existe só uma palavra que a gente tem que manter aflorada cada vez mais, que é o amor próprio, né? É o amor por si mesmo, aquele que nos foi dado e aquele que nós temos que passar à frente, né? De alguma forma. Então, quando você faz tudo à sua volta para manter esse amor próprio, focada no seu trabalho, no seu TCC, né? Na sua família, né? Eu recebi meus netos esse final de semana, foi uma coisa maravilhosa, são maravilhosos. Isso te preenche, porque é a tua família, a tua história, né? E você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, hoje é o momento mais importante para você dar e receber amor. É a troca, né, que você tem que fazer. Quando você trabalha um cliente, você leva essa consciência para ele, né, de alguma forma. E isso é um trabalho mágico. Eu acho que isso é que me alimenta nesses mais de 30 anos de trabalho, né, trabalhando com as pessoas. é isso. Alguém aí quer queria perguntar falar, eu alguma queria fazer coisa? uma Nós estamos falando. pergunta. Eu Então queria faz, fazer uma Miriam, por pergunta, favor. não sei se é pergunta ou se é uma colocação para vocês dois. Uhum. É porque quando vocês começaram a falar em que a questão seria o campo morfogenético, né? Nós estamos, e entrou agora com a questão da pandemia, nós estamos vivenciando um momento de uma crise ou de um caos, que a gente poderia dizer assim, de toda a natureza na sua biodiversidade, né? Uhum. E exatamente os campos, o campo que está aí, é que dá para a gente ver essa retomada da nossa natureza humana. Eu, pelo menos, cheguei até a fazer um esqueminha aqui para ver como ia colocar isso. Enquanto ou nós lutamos ou fugimos, que todo o processo nosso É luta e fuga. é toda uma luta por uma estratégia de sobrevivência em função de quê? Da autopreservação ou da própria autopreservação da espécie. Exatamente. Não é? Então, toda parte. E eu acho interessante que vocês começaram exatamente falando de Rupert Sheldrake, que é um biólogo, né? Quando fala isso é mágico, isso é espírito, não. Não, é pelo viés da biologia que começa a vida, né? E aí, quando vocês entram, quando vocês entraram aí, mostrando inclusive os princípios científicos, e até o Regis ressaltou que foi bom que a gente conseguiu levar isso para dentro da universidade, no sentido de buscar um conhecimento científico para a credibilidade desses processos terapêuticos breves e para ter uma ressonância com a ciência. Porque senão fica assim, ou estamos fazendo e desenvolvendo processos terapêuticos e que nada tem a ver, ou que tem a ver com a ciência. Nós estamos fazendo um trabalho e queremos que esse trabalho tenha uma credibilidade para que possa
possamos, como você está falando, apoiar dar todo esse suporte, vamos dizer, para os processos de mudança, quer sejam no nível do indivíduo, ou no nível da natureza, ou dessa biodiversidade. Senão, nós não conseguimos, de forma alguma, levarmos esse processo dentro de um conhecimento que possa ser vivenciado e que possa nos permitir esse engajamento de uma forma diferenciada, até para darmos suporte uns aos outros, nos contextos de todos os sistemas e dos subsistemas, porque, de alguma forma, dentro daquilo que vocês estavam colocando, toda ciência que está desenvolvendo, ou que está se desenvolvendo, a gente vê até que ponto a própria ciência, como a ciência está evoluindo, e que provavelmente muitas evoluções científicas vieram exatamente depois desses caos, né? Que já passou a humanidade. Com isso, eu não estou querendo fazer nenhuma... Mas a civilização toda vem nos falando sobre essas situações, para qual o nosso processo de evolução enquanto seres humanos que estamos aqui, e lidando podendo apoiar o processo terapêutico, quer seja através da cinesiologia, quer seja através de qualquer outra, mas que nós estamos falando aí, o enfoque está sendo a constelação, como processos terapêuticos breves, que eu acho que há uma necessidade de uma credibilidade científica. E eu acho que, nesse ponto, a gente tem que ter essa competência, né, para ter um exercício realmente profissional e podermos alcançar isso. Pelo menos foi esse o nosso esforço. Por isso é que, quando apresentou e que não falou, não comentou, eu quis comentar, mas exatamente para dar uma ênfase sobre isso também. E a pergunta que eu faço é exatamente isso: como que vocês estão vendo agora todas essas contribuições, né, para que a gente possa viver esse caos no luto, na perda, né? Não só dentro de um contexto mais individual, mas de um contexto também familiar, de um contexto profissional, dentro do contexto econômico, dentro dessa geopolítica como está, até para podermos termos uma condição de quem vai nos procurar, ou nós estamos dando esse suporte, possamos nos suportar, nos dar o próprio suporte, e suportarmos também essa vivência nossa, que é na nossa família, que é na nossa sociedade, que é com os amigos, ou com os grupos aos quais nós pertencemos. Para mim, Miriam, isso é vibração, tá? Para mim, isso tudo é uma energia vibracionária. Então, assim, a forma como você atua, se você entra na raiva, no ciúme, na inveja, no descaso, nos ideais que são negativos, muitas vezes, você, nesse campo, você preenche e ressoa. E você contamina as pessoas. Né? Da mesma forma que nós somos epigeneticamente modificados, eu acho que a vibração sem amor, sem respeito pela opinião alheia, sem respeito ético... A dignidade, né, mesmo do humano, né? A dificuldade do humano, porque o que acontece é o seguinte: nós somos seres individuais. Nós não podemos esquecer isso. Embora a gente viva numa comunidade, eu sou do universo, e o universo, eu sou do universo e sou do universo. Né? Esse intercâmbio do dar e receber, ele existe. Mas vai depender, a minha vibração vai atrair para aquilo que é mais importante. Se eu atraio um parceiro que vibra como eu, que faz maldade, vai me puxar para baixo, vai me tomar na minha maldade, porque eu tenho tudo dentro de mim. Nós não podemos esquecer disso. Nós não somos só bonzinhos ou só malzinhos, né? Nós temos essa polaridade. E é essa polaridade, que foi o tema do meu TCC até, que é importante a gente
unificar, equilibrar dentro de nós, porque nós temos vários seres dentro de nós. Então, assim, como é que eu vou atingir, como é que eu vou permear o universo que eu vivo? Eu permeando de amor, de respeito, de ética, isso vai adiante. Porque se não vai, empaca ali, e isso, a tendência é você se afastar daquele grupo. Porque você não dá conta de manter. Ou você adere, ou você não adere. Então, assim, manter a sua vibração especial, única, que foi feita para você e que foi dada para você através dessa polaridade, desse portal pai e mãe, essa união, isso é que é a coisa mais difícil para o ser humano. Mas ele só pode acolher isso no coração dele e no universo pessoal dele, se ele toma esse pai e mãe, se ele toma essa família, se ele toma essa situação que nós estamos vivendo no coração dele, sem crítica e sem julgamento, mas com uma consciência espiritual. E isso é que é o mais difícil para o ser humano, porque pessoas inteligentes são pessoas que pensam como eu, já dizia um namorado meu. Logicamente. Eu ficava braba. Mas é assim, cara, como? Ele dizia isso para me chatear mesmo, brincando. Mas é verdade, as pessoas estão muito assim. Eu tenho a verdade, eu sou dono da verdade, então eu não escuto ninguém. Eu ouço, não, e aí você tem não escuto. A verdade de cada um, a realidade de cada um, a interpretação de cada um e do fato do observador. Né? Agora, o que eu estou falando, eu coloco assim como estratégia, porque a polaridade está aí, tá, mas a interpretação da realidade está aí, e mesmo que você esteja em movimento de polarização, o que eu queria levantar é que vocês começaram com o campo, com a questão do campo de uma forma como estratégia de sobrevivência, estratégia de preservação da espécie, né? E que esse movimento que a gente estava querendo buscar, vamos dizer assim, os referenciais científicos para que possamos, de alguma forma, nos apoiarmos a nós mesmos e apoiarmos os sistemas aos quais nós estamos. Mas isso é muito estranho, porque a ciência mesmo nos últimos tempos, ela virou também uma grande prostituta, entendeu? Ela vive em função daquele que paga mais, que dá mais lucro, e são manipulados pelas multinacionais que fazem... Os interesses, mas você está falando em termos de interesse. Mas isso entra dentro da gente. A gente não devia sair do foco do nosso trabalho hoje. O foco que está querendo levar, inclusive que começa pela própria biologia. Isso que eu estava querendo colocar, da própria questão da natureza dos campos mortos. Tudo isso aí, por exemplo, o que aconteceu no Brasil ano passado, aquele tanto de incêndio, é para mostrar para o mundo quanto que a Amazônia e o Pantanal estão sendo vilipendiados por causa de dinheiro, por causa de vender soja, por causa disso aqui, por causa de interesse. É assim, não tem hoje mais assim o que chama de essa coisa individual. Não. A coisa coletiva vai estar mostrando para todo mundo. A consciência coletiva, né, que você está falando. Ela está assim, esfregando a nossa cara. O que nós estamos fazendo com a natureza, o que nós estamos fazendo com a nossa. Todos nós estamos fazendo isso, de uma maneira ou de outra, ou ficando calado, ou não se manifestando, ou consumindo demais. Quer dizer, uma contribuição que a gente dá para esse sistema louco que nós vivemos com ele. Que essa transformação ela tem que ser em vários níveis, no nível pessoal, no nível das interações, das relações, no nível das empresas, no nível do trabalho. Não tem jeito, essa revolução ela é uma revolução mesmo, é mudar tudo, assim, do conceito de estar vivo, entendeu? Se nós quisermos ficar vivos. Porque também, às vezes, a gente nem quer, a gente quer fazer um suicídio coletivo, como nós estávamos fazendo. Então, o que aconteceu agora vem mostrar um pouco isso. Eu vi lá uma constelação que a
que a Sophie Helling fez no início da pandemia, no ano passado, lá na China, eu horrorizei com as coisas que vieram à tona, entendendo? A pessoa que estava representando os vírus, foi uma confusão, foi uma coisa, e não teve solução. Foi uma constelação que não teve um desfecho. Eu fiquei chocado. Aí eu vi que o negócio é que ainda nós não temos desfecho. Quando a gente está pensando que tá tendo um desfecho, tudo piora. Entendeu? Agora foi essa vacinação em massa. Nós não sabemos a consequência dessa vacinação em massa, principalmente com essas vacinas feitas de RNA, novas maneiras de fazer, que não é vacina, era uma mudança genética no corpo das pessoas. Eu não sei o que isso vai acontecer. Eu tenho medo ainda, entendeu? Disso tudo virar. Foi tudo feito correndo e a toque de tambor e também com a coisa financeira atrás. Então, eu ainda estou assim, de muito na tocaia para ver o que vai acontecer disso tudo. Né? Então, é isso. Olha, já são 9h20, acho que a gente tem que terminar esse encontro. Esse encontro vão ser vários encontros nas terças-feiras. A gente marcou lá na ABC Sistemas, na última reunião, que vai desembocar numa espécie de um congresso, não, num simpósio. É um simpósio que nós vamos tratar da forma com que nós estamos passando esse conhecimento, sobre modelos de formação e como que seria uma formação mais justa, mais adequada com esse tanto de trabalhos que nós estamos tendo, entendeu? E para criar profissionais com mais tarimba nos próximos grupos. Então, isso aqui nós estamos fazendo, são várias lives desse tipo, e nós estamos começando nisso aí. Por ter esses encontros de reflexão, gratidão. Ok. Obrigado, Rosângela. Então, nós estamos começando hoje, trouxemos isso aqui, a gente vai reapresentando. Miriam também, se, por favor, prepare uma para você fazer uma live junto com alguma outra pessoa. Nós vamos fazer esse processo para ir passando isso para as pessoas, até para sensibilizar os consteladores, de estar sempre se atualizando, sempre se revendo, porque nada é parado. Eu fiz o curso, acabou, agora sou constelador, estou iluminado. Não. Está começando, tá começando agora. A pauleira está começando agora. Então, ninguém está pronto, não. 20 anos de prática, ainda fizemos eu nunca sinto que eu uma estou pronto. pós-graduação agora. É muito esse trabalho, como diz um koan budista, o treinamento que você treina para entrar na consciência búdica, que é só assim o koan, que é uma parábola enigmática. O treinamento é incessante. Você tem que estar sempre treinando. A última coisa que nós vamos fazer é na hora da morte. Treinar. Eu só queria deixar uma mensagem aqui que vibração, energia e ressonância. Então, cuidem da sua. Se cada um cuidar da sua, com amor, com luz, com paz, com vibração para o universo amorosa, isso ressoa e toca o seu vizinho. Da mesma forma que uma constelação vai tocar amor, é bom ou é ruim aqui? Aqui é bom, então eu vou ficar aqui. É ruim? Então eu saio. Então, é a mesma coisa que você sente no campo, é o que você tem que fazer na sua vida real. Então, se cuide. Eu deixo aqui o meu grande beijo. Tá bom. E quinta-feira estarei lá no Instagram às 20 horas, toda quinta-feira. Eu deixo aqui também, assim, já aviso para vocês, a próxima que eu vou fazer, até junto com Miriam e o Silvestre, nós vamos fazer uma sobre o uso das constelações no tratamento da dependência química. E como é que isso acontece junto com outras técnicas, inclusive a cinesiologia, bioenergética, como é que encaixa isso no tratamento da dependência química, que é uma coisa que está acontecendo, e vocês vão ver, fruto da experiência que a gente teve lá
na comunidade, a pequena comunidade de Jesus lá no Espírito Santo. Então, eu não sei quando é que vai ser, não, mas vocês se expressem aí. Constelação da Independência aqui. Ok? Então, um beijo. Eternos aprendizes. Pera, vamos calma, lá. gente. Calma. Respira, Regis. Ok, Selene, tá. pessoal. Todo mundo gostou? Quem Tô gostou, vendo então, aí. por gentileza, abre a câmera, mostra isso com um sorriso para a gente bater um print, para poder registrar esse momento aqui lindo. Agradecendo com carinho, Regis, Selene, todos que participaram, todos que estão aqui com a gente. Então, abrindo a câmera aí, dando um sorrisão. Rodrigo, a gente vai bater um print aqui para a gente. Agradecendo ao Rodrigo, muito, muito, muito obrigada, porque se não fosse o Rodrigo, eu acho que a gente não tinha conseguido fazer isso aqui também, que ele foi... Ele me deixou o hostes. Como é que eu desligo aqui? daqui a pouquinho a gente desliga, fique tranquilo. Tá bom, ok. Então, Tá. gente, muito obrigada. Está gravado aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que a gente vai disponibilizar também, tá bom? Para a gente poder rever isso daqui várias vezes. Isso daqui é bom demais. Isso aqui é um presente para todos nós. Então, muito obrigada. Vamos fazer um oi aí, Rodrigo. Ok. Tchau a todos que ficaram aí Prontinho. cantando. Tá, gente. Sucesso. Boa noite. Tá bom bom. descanso. Abaixão. Boa noite. Regis, vem para Brasília. Saudade.